Último bloco aqui do 3 em 1 está repercutindo, bombando aí nas redes sociais, uma imagem extraída do acervo do jornal Estado de São Paulo, na qual o deputado federal Jair Bolsonaro, em entrevista concedida em 1999, elogia o então presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Ao ser questionado sobre o líder venezuelano, Bolsonaro diz que Hugo Chávez é uma esperança para a América Latina. O pré-candidato à presidência do Brasil completou dizendo que gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Bolsonaro destacou ainda que, assim como ele, Hugo Chávez não é anticomunista. E em 2013, Bolsonaro subiu à tribuna da Câmara e classificou o líder venezuelano como um ditador ao lado do boliviano Evo Morales e do cubano Fidel Castro. O que isso diz sobre o atual discurso do Bolsonaro, Vera? Olha, ou isso faz parte do que ele vai enfrentar nessa corrida? O que os apoiadores do Bolsonaro estão dizendo desde que a revista Veja lembrou essa entrevista do jornal Estado de São Paulo, e agora todo mundo também está resgatando a íntegra da entrevista. As pessoas dizem, todo mundo tem o direito de mudar de opinião. Ele não conhecia o Chávez ainda não tinha se mostrado em toda a sua inteireza. Verdade. Isso é válido para o Bolsonaro, é válido para todos, mas eu analiso essa entrevista não pelo que ele disse pessoalmente do Hugo Chávez e pelo que ele diz sobre esquerda, direita, pelo que ele revela da sua concepção de democracia. Ele diz, nessa entrevista, que Hugo Chávez é capaz de fazer o que se fez aqui em 64 e ser ainda mais duro, ainda mais radical do que a palavra vai fazer o que os militares fizeram aqui, só que com muito mais força. Só espero que a oposição não descambe para a guerrilha como fez aqui. Realmente, o Chávez fez exatamente o que fez aqui, transformou o país paulatinamente numa ditadura, realmente com muito mais força. Hoje em dia a Venezuela é um país que não tem liberdade para nada, as pessoas não têm nem o que comer, esmagou a oposição de maneira bastante radical. A diferença é o sinal. O sinal é trocado. Lá é uma ditadura de esquerda, aqui era uma ditadura de direita, ambos são ditaduras. Eu acho que isso revela a falta de apreço que o Bolsonaro tem pela democracia. E isso não mudou. Eu acho que esse apreço que ele tinha pelo regime de 64 permanece o mesmo. O que mudou é que ele não tem mais apreço pelo Chávez, que se revelou um ditador de esquerda. Então, eu acho que essas coisas são sim importantes. É importante você saber a concepção que os candidatos à presidência têm do papel do Estado, do papel da economia, de democracia, o que eles pensam a respeito de questões relevantes para um presidente da República. Eu sei o que o Bolsonaro pensa em relação à família, sei o que ele pensa em relação à ética, sei o que ele pensa em relação a uma série de coisas que ele tenta valorizar para obter o apoio dos seus seguidores. Mas eu quero, e para mim é importante como jornalista, saber o que ele pensa de questões que dizem respeito diretamente à concepção do Estado, o tamanho do Estado, a democracia, os limites do poder, que é até onde ele está disposto a achar que um governo pode ter o poder sem delegar ao Congresso, sua relação com o Congresso. Isso tudo é muito importante para um presidente da República, e eu acho que é papel da imprensa, da sociedade, discutirem isso a partir do momento em que o candidato passa a ter chances reais de ir ao segundo turno, etc. Casar, o que você pensa a respeito? O Bolsonaro não faz autocrítica, não reconhece erro, jamais. É da sua estratégia, talvez equivocada. Nunca se desculpou pelo que falou 2 vezes para Maria do Rosário, que não mereceria ser estuprada por ser feia. É da natureza dele. Ele precisa se acostumar, no entanto, a ser vidraça, a ser criticado. Ele é pré-candidato à presidência da República, aparece muito com alta intenção de votos nas pesquisas, é o segundo em todas elas. Tem que ter o seu passado investigado mesmo, é o papel do jornalismo, é isso mesmo. O que é curioso aí, o que me chama a atenção, sobretudo no conteúdo da entrevista, é o péssimo analista político que o Bolsonaro é. Tudo que ele diz ali se manifestou ao contrário, quer dizer, não entendeu nada. E em 99, o Hugo Chávez já era o que era.
tá? Ele se elegeu em janeiro, tinha os apoiadores que sempre teve a esquerda como apoio, depois piorou, mas já era o Chaves que nós conheceríamos. Ele foi eleito em janeiro, a entrevista do Bolsonaro em setembro. Em 92, o Hugo Chávez havia tentado dar um golpe de Estado na Venezuela. Já era um golpista. Não cabe esse discursinho do Bolsonaro de que não sabia como ele era. Sabia sim, e se não sabia, apenas mais um sinal da parvoíce. Outra coisa curiosa, em 99, o Bolsonaro não se dizia anticomunista. Logo ele hoje, que é o principal apontador na cara dos outros para dizer quem é ou não comunista. Tudo isso muito curioso, faz parte do jogo político, ele precisa aprender a lidar com isso. Está só começando, vai ser uma campanha dura. Aliás, os seus apoiadores, os seus militantes violentos nas redes sociais, são os primeiros a dizer quem é isso, quem não é aquilo, e a tentar tirar do jogo os adversários. Tá experimentando dos próprios métodos. É isso. É feio, mas é assim que será.